Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre produtividade, como ter um dia mais produtivo. A primeira delas, eu imagino que todo mundo já tem consciência, sabe que deixa improdutivo no dia, mas ainda faz. Então eu vou te convidar a tentar limitar o seu tempo de uso no celular ao longo do dia. Então a gente sabe que o celular é o grande sugador de energia do século, né? Então se a gente fica ali horas e horas respondendo todo mundo no WhatsApp, ficar vendo stories, né? Instagram, Facebook, gente, não para porque a internet, ela tem muito conteúdo. E tem conteúdos bons, muito bons por sinal, mas a gente também encontra muitos conteúdos fúteis, né, que não vão acrescentar nada no nosso dia a dia. E normalmente é nesses conteúdos que a gente desperdiça o nosso tempo. Então, limitar o seu tempo no celular e, de preferência, não se distrair com assuntos que não te trazem nenhum benefício é a primeira dica para realmente evitar que isso estrague a sua produtividade no dia. Bom, e seguindo mais ou menos essa mesma linha do celular, existem outras duas coisas que tiram a nossa produtividade: televisão e jogos. Então, assim, a televisão, a gente também tem coisas muito interessantes que passam, mas no geral, o que a televisão nos traz diariamente? Notícias, e normalmente são notícias ruins, né? Notícias que não vai nos dar nenhum tipo de conforto e a gente muitas vezes não tem muito o que fazer. E isso acaba sugando a nossa energia porque a gente fica com aquela expectativa negativa do mundo, da vida. Então, realmente é algo que vai te deixar totalmente improdutivo no dia. Então, se você puder evitar assistir televisão, melhor ainda. E os jogos, né, tanto no celular quanto no videogame, também são momentos que devem sim ser feitos se você gosta disso, mas deve ter horário definido. Então, eu vou jogar durante 30, 40 minutos no dia, vai ser o meu momento de lazer. Beleza, sem problema nenhum. Mas o problema é quando você não põe limite. Isso seja para adultos e para crianças também, né? Então a gente tem que ter um limite de uso desses eletrônicos. E assim como as notícias ruins que passam na TV, outra coisa que também deixa a gente com a produtividade baixa é reclamar, ser uma pessoa negativa, ter pensamentos negativos. Porque na verdade a gente tem duas escolhas. Ou a gente reclama, tem um pensamento negativo e muitas das vezes não vai mudar em nada, porque você reclamar ou ter um pensamento negativo não muda a situação, muito pelo contrário, só te deixa com mais raiva, com mais frustração, mais negativo ainda. Ou a gente simplesmente passa pela situação sem criticar, sem julgar e sem reclamar e vai dar na mesma, só que você vai estar muito melhor, porque você vai estar uma pessoa muito mais produtiva e isso não vai tirar a sua energia para o dia. Então, experimenta fazer esse teste. Vocês vão ver que muitas vezes a situação em si não vai mudar realmente. Você sendo negativo ou você sendo positivo, a situação em si não muda. Mas quem muda é você e toda a sua percepção à sua volta. E a última dica, então, para se evitar fazer no dia é ter muitas decisões no dia. A gente tem que ter um limite de decisões, principalmente para decisões importantes, porque o nosso cérebro, ele cansa. Quando você passa o dia decidindo muitas coisas, você chega ao final do dia realmente esgotado e aí acaba não sendo muito produtivo para outras coisas que precisa fazer. E pior ainda, quando você foca em coisas que não são tão importantes naquele dia. Então, vou dar um exemplo. O Steve Jobs é conhecido por utilizar sempre calça jeans e blusa preta, branca ou cinza. Normalmente ele não variava muito disso. Por quê? E a mulherada vai entender bem isso. A gente gasta muita energia decidindo as coisas e uma delas é as roupas, né? Então, quando você acorda de manhã e não sabe que roupa que vai colocar, você já fica ali no guarda-roupa um tempão, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou usar hoje? Será que eu coloco essa calça? Será que eu coloco essa blusa? Então, se você decide na noite anterior, já deixa mais ou menos a roupa engatilhada do que você vai usar no dia seguinte. Se você já tem mais ou menos um padrão, um estilo de se vestir, também facilita muito, porque isso vai evitar você ter que decidir a sua roupa e gastar o seu poder de decisão. Porque quando você tiver que decidir alguma coisa mais séria, uma coisa mais importante, você vai estar com a sua
produtividade em alta e vai ser capaz de fazer a melhor escolha. Bom, e a última dica para encerrar, até agora eu falei de coisas que você deve evitar, que você não deve fazer, então a última dica é sobre algo que você deve sim incluir na sua rotina, que é definir uma lista com 3 tarefas diárias na noite anterior. Gente, mais do que 3 tarefas por dia, normalmente a gente não dá conta. Então o limite é que você tente definir quais são as 3 tarefas mais importantes para o dia seguinte, porque essas 3 tarefas muito provavelmente você vai conseguir colocar em prática, mas você precisa definir na noite anterior, porque se você parar para decidir no dia seguinte, lembra que primeiro você já vai estar gastando um poder de decisão, porque você vai ter que estar usando a cabeça para decidir qual tarefa vai ser mais importante para aquele dia. Isso vai já tirar a sua energia, vai diminuir sua produtividade, às vezes você vai escolher a tarefa errada, né? E a ideia é que você defina na noite anterior para que no dia seguinte você só haja, só faça o que deve ser feito. Então acordou, pegou a listinha de tarefas, 3 tarefas do dia. Tenho que pagar a conta X, tenho que comprar verdura, tenho que fazer exercício físico. Essas são as minhas tarefas importantes do dia seguinte. Já sei o que eu tenho que fazer, essas são as minhas prioridades e é isso que eu tenho que cumprir. Então isso vai te deixar muito mais produtivo.